Vamos ver aqui então sobre a IA e os computadores quânticos, Isso, né? muito legal. Isso, Henrique vamos lá. Pavaio, cara. Vamos lá. O Foi. Alexandre. Vai, Alexandre. O Alexandre quer saber o seguinte. Modelos de IA de hoje em dia podem utilizar o poder computacional dos computadores quânticos? Boa pergunta Essa é essa a aí, última, tá, cara. pessoal? Boa Ninguém manda pergunta, boa superchat porque pergunta. chega. Porque essa daqui, nossa, olha só. Eu diria que tá muito em estágio muito inicial dos computadores quânticos, Essa cara. daqui é bucha. Tá? Ela parece uma perguntinha do tipo... Ele não sim, vai não, amplamente ser utilizado mas não. para modelos Vamos de lá. inteligência artificial, assim. É o seguinte. Vamos ver o que ele tem a falar. Computador quântico. Esse cara é inteligente, né? Pra começar, Ele é, né? eu vou começar com parênteses, tá? Eu vou fazer o Tá. que nunca se deve fazer numa boa resposta, mas talvez se deva fazer numa tentativa de ótima resposta. Entendi. Parênteses. O computador quântico, na prática, hoje em dia, é uma ficção. Forte, hein? Ele tá pensando. E ele é uma ficção no sentido em que... Mas assim, eles já superam, né? Em certos problemas aí, a computação clássica, né? Isso já foi testado, né? Então não tá simplesmente no papel. Isso é bom falar. O uso para resolver problemas de mundo real, ele é muito mais ilustrativo do potencial futuro do que de qualquer coisa. Então, por mais que haja o uso, tem umas demonstrações e tal... Vocês viram no Fantástico, cara? Porra, o Fantástico gravou uma puta reportagem, tá ligado, sobre isso. Te liga, olha só. Cara, ficou muito bom, sério mesmo. Atento aos avanços tecnológicos. Ficou bom, cara. Tô te falando. Deixa eu avançar aqui. Foi declarado pela ONU. Vai. Nas aulas de física, mas não é difícil entender o básico. Esse do que cara a gente mandou aprendeu muito por bem. lá. Por exemplo, Muito bem. o corpo em movimento segue Tá. a tendência de se manter em movimento caso algo... Aí ele explica o átomo, tá? Ele explica o H2O, cara, ele explica tudo, meu. a mesma coisa E conecta os pontos. Conecta todos os pontos pra chegar aqui no Isso nós Qubits viemos conhecer na Ó. sede da IBM em Nova York. da IBM. Esse é o computador quântico. Isso aqui é a tecnologia mais complexa que o ser humano já viu. São cabos super finos e placas de ouro que servem para Te compartimentar liga. os Cara, tá ligado espaços. o quanto que isso aqui tem que estar negativo? Temperatura negativa é tipo... É ridículo, tá ligado? É mais baixo do que a temperatura... A temperatura do espaço, meu. É loucura mesmo, tá? Mas, enfim... O Qubits, ele faz a sobreposição e entrelaçamento quântico, né? Então, basicamente, essa é a questão. Em vez de ser só 0 e 1, ele pode estar no flip do bit e tem a probabilidade. Então, qual que é a probabilidade? E, basicamente, ele tira um screenshot daquela probabilidade. Esse uso, ele é muito seletivo. Existem problemas que são pensados para serem resolvidos no computador quântico. Toda vez que se fala, o Google resolveu um problema que demoraria 5 milhões de anos para ser resolvido num supercomputador em 15 minutos. A gente tem a sensação de que agora ele consegue resolver qualquer problema que demoraria milhões de anos em 15 minutos. Sim. Não, existe um raio de um único problema, sabe assim, que é um problema de fatoração, porque quem inventou esse negócio, na prática, foi o Peter Shor, com demonstração que alguns tipos de problemas que envolvendo fatoração, eles podiam ser feitos de maneira eficiente usando um negócio que o Richard Feynman pensou, que o Richard Feynman definiu como computação quântica. Na verdade, ele não chamou exatamente assim, mas que não necessariamente envolveria uma externalização para outras aplicações e tudo mais. E eu já vou chegar lá. Então, são problemas escolhidos ad hoc para terem essa solução. Sim. E qual que é o negócio, né? O que o Feynman ele teorizou e o que deu origem à discussão? É difícil, no fundo, visualizar, mas eu vou tentar. Tá. É o seguinte.
imagina que eu quero Uhum. Tá. Eu tô registrar. imaginando. uma operação Tá. num computador digital. Ok. Então, eu quero registrar a operação 2 mais 2. É 4. Como é que eu vou fazer isso? Existe uma linguagem para codificar aquilo que para nós é a linguagem natural, Tá. e existe um correlato dessa linguagem, essa linguagem é decomposta, Uhum. em uma estrutura que, em última análise, vai meramente significar Uhum. que na estrutura física da placa de transmissão elétrica, no circuito elétrico, Tá. eu vou passar ou não a corrente. Então, eu vou Tá. eu vou decodificando as coisas de uma forma tão simples, tão fundamental, Uhum. até o ponto em que tudo o que importa é se passou ou não a corrente elétrica. É tipo código Morse. Entende? Não precisa entender teoricamente a computação, eu vou evitar todas as palavras e termos, todas as abordagens técnicas possíveis para isso aqui ficar Tá. universalmente inteligível. Mas bom. o ponto central aqui dessa primeira parte é você pensar no código Morse. Mas assim, misturar um Feynman com a operação mais básica de um computador, eu não sei, cara. Porque basicamente tá ok, tu tá descrevendo o beabá pra galera, né? Basicamente é o beabá. Como é que o computador processa dados usando uma lógica binária? Sabe, o básico do básico. Coisa que até uma criança já aprende com blocos de montar que representam 1 e 0. Tu pode chamar isso de linguagem máquina, ou código binário, né? Então, no fim, tudo vira uma linguagem de máquina. Tua linguagem que tu escreve na programação. Mas a gente não precisa fazer parecer com que tu tá desvendando o mistério do universo. Não é nenhum mistério do universo, né, cara? É bem simples. E sobre o filme, né, o cara foi um físico teórico, né? Contribuiu pra física quântica e é por isso que ele tá falando do filme aqui. Então, é isso, tá? Muito bom. Você percebe que você pode falar qualquer coisa com código Morse? Sim. E no código Morse, tudo que existe é ou você faz Dash o sinal, ou você não ou faz dot. o sinal. Dash ou dot. E o sinal, né? A ativação. Então você tem um código muito fundamental no código Morse. Uhum. Pois bem, esse código estereotípico, se ele, na medida em que ele funciona, ele pressupõe que todas as realidades possíveis de uma computação Uhum. estejam inscritas na própria computação. Eu sei que agora foi um salto grande, tá? Tá. Não tem problema. Na verdade, Vamos não lá. são todas, tá? Tem os matemáticos sérios que ouviram isso aqui vão dizer que tá errado e eles têm toda a razão. Uhum. Não importa. Na média, assim, basicamente, tá tudo inscrito ali. Tudo que você vai usar no dia a dia tá ali. Uhum. O grande problema é que, às vezes, para eu chegar nesse resultado que já está ali em Uhum. potencial, eu preciso de muitos processamentos nessa estrutura muito fundamental. Tá. Então, por exemplo, Tá me imagina que eu perdendo, tenho mas um tudo bem. número, sei lá, 1000. 10 elevado a sei lá, uma coisa colossal, Tá. e aí eu quero saber todos os primos que existem nesse número. Dá muito trabalho, demora muito. Sim. Não é que é impossível, mas é impossível dentro do tempo razoável, do viável. Isso que a gente chama de impossível. Uhum. Por que eu tô falando isso? Olha só. Porque há uma sensação de que a computação quântica ela vai resolver problemas que são impossíveis pela sua própria natureza dentro do registro que a gente tem. Mas, na verdade, eles são impossíveis dentro do registro do tempo e não impossíveis pela sua própria natureza. Mas vamos lá, a pergunta não foi sobre se a inteligência artificial vai usar o computador quântico pra ser foda. Não foi isso? Vamos pular aqui, vamos ver. Sei lá. Alhos com bugalhos. Muita filosofia. Eu não tenho essa capacidade, cara. O cara tem uma capacidade. Ele fala muito bem, né? Fala muito bem. Mas tu joga uma coisa. Computação quântica na roda. É isso. Não é um passe de mágica, né? Nada é um passe de Essas mágica. coisas. Beleza. Vamos lá. Ó, Agora, qual que é agora. o grande problema? Vamos ver. Quando você vai, para você manter essa forma, essas vantagens de processamento, Tá? você precisa manter um equilíbrio muito delicado. É como se você estivesse jogando bolinhas Uhum. e fossem 8 bolinhas. As 8 têm que ficar no ar ao mesmo tempo. É muito fácil uma cair. E imagina que você está jogando as 8 bolinhas e elas também têm que formar uma estrutura geométrica assim, perfeita no ar. É muito difícil manter essa estrutura perfeita no ar. Então o que acontece é que tem muito erro. E boa parte dos qubits, na verdade, o maior trabalho de um qubit na computação quântica é corrigir erros e não processar. E porque manter as 8 bolinhas no ar é muito difícil, o tempo da computação quântica, na verdade, é muito curto. Não é que o negócio ele processou durante 5 minutos. Não, você não mantém entrelaçamento de 5 minutos no computador quântico nenhum do mundo hoje em dia. Não existe isso. Tá? São extrapolações, não funciona assim. Sim. Mas tudo bem, vamos assumir que esse é o caso. Assumindo que esse é o caso, olha só. Existem algumas poucas linguagens Tá. para computação quântica.
E o que é interessante é que, fundamentalmente, A gente viu no canal, né, essas já, linguagens são para uma delas. processamento numérico. da Microsoft. Elas têm uma proximidade muito grande com o que se pensa, tá? Como é tudo muito elementar, são algoritmos. E esses algoritmos, eles têm uma proximidade muito grande com o Deep Learning, de fato. Então isso é muito interessante. Então, a principal linguagem é uma linguagem criada pela IBM. Eu esqueci agora o nome. Eu esqueci. Mas enfim. Uma linguagem Ok, criada você não pela vai dar uma olhada aí. IBM. Qual que é a linguagem de Qual que é a linguagem criada pela IBM, será que ele tá falando? Lá da reportagem do G1? É o... Q, todas começam com Q. QSKIT. QSKIT é a linguagem, tá? Então, cara, vamos lá. Tem muito conceito sendo jogado, tudo no liquidificador. Então, primeiro, computação quântica não é sobre entrelaçamento em si, né? Não tem esse tempo de entrelaçamento durante 5 minutos, não rola. Isso é um conceito meio que tá equivocado, né? Ele falou, não é em 5 minutos. Sobre a linguagem de programação em si, né? Tem mais que poucas ali. Tem já algumas, mas realmente não são bem específicas para operação matemática e trabalham em nível quântico. Tipo, o QSKIT da IBM, que aliás é provavelmente essa que ele tá falando, né, que ele esqueceu o nome, é basicamente assim, tu pode usar ela, tu usa com kit ali de desenvolvimento e tu faz alguns testes, muitas vezes isso tá numa VM. Tu não vai conseguir rodar isso lá no computador deles. Agora, o papo sobre a proximidade do Deep Learning, eu ainda quero ver ele conectar, porque são paradigmas bem diferentes, né? Mas vamos ver aqui também. computação quântica criada pela IBM. Enfim, então, de fato, a computação quântica, ela tem, em termos conceituais, uma convergência com... Oi? Não é Ruby. Eu já olho aqui. O Ruby. Isso é outra coisa. Como o Ruby, cara? Da onde? Chutar um Ruby on Rails. Um framework. Já é o Ruby. Não é o Ruby? Isso não é JavaScript? Isso, Qiskit. Isso aí. Qiskit, é viu? open source. Foi É o Qiskit. criado por uns engenheiros lá da IBM. Pois bem, a IBM foi a primeira empresa a produzir alguma coisa de relevante nessa área. Das grandes. True. Pois bem. Watson, então, lembra? por exemplo, se você olhar quais são os algoritmos que estão disponíveis em Qiskit, tem uma relação, tem um negócio que lembra bastante. E a função não é tão distante, porque em última análise, É probabilística. você está falando de tratar problemas probabilidade, numéricos. né? Computação quântica nunca vai ser um negócio usado, por exemplo, para processamento de linguagem. Assim, pelo menos não há indicativos disso. Então, eu diria, para fechar, que há uma convergência, mas a computação quântica hoje em dia ela é uma espécie de MVP do futuro. Tá. E no futuro, e quando esse futuro se realizar na prática, que eu acho que essa é uma coisa que vai demorar, tá? Tem coisas que parece que estão longe, mas no fundo estão perto, tem coisas que parece que estão perto, mas no fundo estão longe. Você pode ler todas as notícias aí de computação quântica. Se você quiser, eu te digo a minha visão. Ainda nessa década não teremos computação quântica relevante. Simples assim. Não vai rolar. É coisa pra década que vem. Mas na década que vem, tipo, Que alívio, cara. Eu jurei que meus bitcoins já tinham rodado, bailado no Bitcoin. Ainda bem. de fato, muita coisa que é hoje em dia explorada com técnicas de machine learning será com computação quântica. Muito bom. Olha aqui o YouTube recomendando o nosso vídeo. Já que a gente tá falando de IA, inteligência artificial. Mas só pra encerrar. Ontem o Google lançou o Firebase Studio. Não, eu não quero ouvir. Já ouvi isso aqui. Mas só pra encerrar. Vamos lá. Vamos falar da computação. Cara, se tu realmente quer, né? Se tu realmente acha que a computação quântica é só um MVP do futuro, tu deve estar lendo alguns roteiros aí de Volta pro Futuro. É isso, tá? O que tá rolando? Primeiro, IBM, né? Ela tá muito focada nisso, assim como o Google, assim como a Microsoft. A Microsoft com algo muito mais abstratos, né? Eles estão até, enfim, criando um novo tipo de matéria, de material para ser usado. E eu acredito que não vai demorar uma década, tá? Não vai demorar uma década. E é isso. Vai mexer assim com machine learning, mas não sei. Todo mundo fica pedindo um prazo, né? Como se alguém tivesse uma bola de cristal. Foi interessante. Obrigado aí, professor, pela aula. Foi muito interessante. Pessoal, não esqueça de se hidratar. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com ele, tá? Eu confesso que eu não sei, eu não aprendi muita coisa, mas... Qiskit, lembrei? Qiskit, da linguagem da... Não é Ruby, viu? É isso. Foi o que eu aprendi. Mas também joga uma pergunta num superchat ali pro cara responder, né? Computação quântica e IA.
Simples. Vai, resume pra mim em 2 minutos.